Bom dia. O nosso assunto de hoje é soluções químicas. Esse assunto é um assunto muito importante, né? O preparo e a padronização de soluções químicas, ele vai acompanhar a vida profissional de vocês para o resto da vida, né? Então, não é só uma coisa que você vai ver em sala de aula, né? Como algumas matérias que servem para complementar outras, né? Mas ela vai servir também para você utilizar na prática, né? Tem empresas que a prova para saber se você consegue trabalhar num setor ou não, principalmente controle de qualidade, é o preparo e padronização de soluções químicas. Vocês verem o tanto que esse assunto é importante. Então, nesse componente de fundamentos das técnicas laboratoriais, vocês têm que saber o que é uma solução, os tipos de solução, né? E no próximo módulo, a partir do, acredito que de agosto, né? Vocês vão ter um componente só para isso, né? Então, vão aprender a fazer os cálculos, preparar soluções na prática, né? E várias outras coisas que vocês têm que ter conhecimento. Então, para começar falando desse assunto, a gente vai falar aqui, né? Vai relembrar sobre os tipos de misturas. Então, as misturas, a gente sabe que elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Vamos revisar aqui o que é cada uma, né? Então, as misturas homogêneas, elas são aquelas onde visivelmente a gente só percebe uma única fase. Exemplo, água e sal de cozinha, água e açúcar, né? São misturas homogêneas, tá? Agora a gente tem também as misturas heterogêneas, que são aquelas que apresentam mais de uma fase, né? Por exemplo, água e óleo, água e areia, né? E vários outros exemplos que a gente tem aí no nosso dia a dia, ok? Por que a gente está falando isso aqui, pessoal? Porque o nosso tema é soluções, e para ser uma solução, a mistura, obrigatoriamente, ela tem que ser uma mistura homogênea, tá? Então, uma solução, ela tem que ser uma mistura homogênea, tá? Quando eu tenho uma mistura heterogênea, eu não posso dizer que eu tenho uma solução química. A definição, prosseguindo aqui, a definição de solução química é uma mistura homogênea entre duas ou mais substâncias. Eu posso ter mais de duas substâncias, né, presentes em uma única solução, ok? Essas substâncias, elas vão interagir por meio da dissolução, tranquilo? Nessa imagem aqui, dá para perceber bem essa definição. Então, solução é igual soluto mais solvente. Então, aqui a gente tem um becker com água destilada, né, que é o nosso solvente, e aqui eu estou colocando um soluto, por exemplo, um cloreto de sódio, um sal de cozinha. Quando eu tenho essa mistura de forma homogênea, a gente obtém uma solução, ok? Então, aqui tem a definição de soluto, dissolvente, né? Soluto é a substância que está dissolvida e o solvente é a substância que dissolve o soluto. É bem simples. Na prática, quando a gente fala de soluto, a gente se refere geralmente aos reagentes químicos, um ácido clorídrico, um ácido sulfúrico, um hidróxido de sódio, né? um ácido fosfórico. E na maioria das vezes o nosso solvente é água destilada, tá? O que não significa que a gente só prepara soluções utilizando como solvente água destilada. Às vezes você vai precisar usar outro tipo de solvente. Por exemplo, a fenolftaleína, que é um indicador, né? A gente prepara a solução de fenolftaleína utilizando álcool, o etanol como solvente, porque ela simplesmente não se dissolve em água, tá? Então, a maioria das substâncias são solúveis em água, mas nem todas. Às vezes a gente precisa de outro tipo de solvente. Tranquilo? Continuando aqui, a água ela é chamada de solvente universal, então, por esse motivo, por causa dessa facilidade, né, de dissolver a maioria das substâncias, então ela recebeu esse apelido, né, solvente universal. As soluções, elas estão presentes aí na nossa vida, pessoal, nas mais variadas formas, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês de coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia e que são soluções químicas. Exemplo, o álcool, né? O álcool hidratado, o álcool 70, né? A acetona, para quem não sabe, ela é uma mistura do composto orgânico cetona com água, né? Então, ela é dissolvida, diluída, né? Diluída, ok? A água mineral, né? Depois vocês podem dar uma olhada no rótulo da água mineral,
e ver o tanto de sais minerais que estão dissolvidos ali, né? Potássio, magnésio, às vezes o ferro e vários outros minerais que estão dissolvidos ali de forma homogênea, tá? Um outro exemplo aqui é o soro fisiológico, né? Ele é uma mistura de água e sal de cozinha, um cloreto de sódio purificado, tá? Então, tem várias outras, né? O vinagre e muitas outras aí. As soluções, elas podem ser encontradas, podem ser preparadas nos 3 estados físicos principais da matéria. Então, líquida, sólidas ou gasosas, tá? Então, daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos, né? Elas podem ser encontradas nesses 3 estados físicos, tá? E elas são amplamente utilizadas em praticamente todos os setores industriais, né? Então, a gente vê soluções na indústria alimentícia, bebidas, farmacêutica, cosméticos, extração de óleos, muitos tipos de indústria mesmo, pessoal, para não dizer todas, tá? Porque quando a empresa ela não fabrica uma solução como produto, ela utiliza as soluções para analisar aquele produto que ela fabrica, tá bom? Então, realmente é um assunto muito importante, muito abrangente, tá? Aqui nesse slide, a gente tem os exemplos dos estados físicos das soluções. Então, solução sólida, o vidro é um exemplo, o latão, que é uma mistura de metais, né? Esses que eu falei são exemplos de soluções sólidas, né? Soluções líquidas são a maioria, né? Então, geralmente água misturada com alguma coisa, né? De maneira homogênea. E um exemplo aqui de solução gasosa é o próprio ar que a gente respira, né? Então, as emissões, né, gasosas aí que saem das indústrias, né? Tudo isso é exemplo de solução gasosa, ok? Aqui tem outros exemplos que eu vou mandar para vocês. E também é importante a gente falar sobre a energia que está envolvida durante o preparo de uma solução, né? Então, você sempre vai estar misturando algo com outra coisa, um soluto e um solvente. E essa interação entre esses dois, às vezes, não é sempre, mas às vezes podem ocorrer reações endotérmicas e reações exotérmicas. Então, reações endotérmicas são aquelas que precisam de energia para a reação acontecer. Então, elas resfriam, né, para absorver calor, para absorver energia do meio, tá bom? E por isso, quando a gente mistura um solvente, por exemplo, a água, com um soluto, gerando assim uma reação endotérmica, ela vai gelar, ela vai resfriar imediatamente. Um exemplo que a gente tem que é quase instantâneo é a água e o cloreto de amônio, né? Esses dois, quando a gente mistura, quando um entra em contato com o outro, o recipiente, né, o becker, onde eles estão, ele resfria imediatamente, ok? As reações exotérmicas já são o contrário. Em vez de resfriar, elas vão aquecer, tá? Então, um exemplo muito prático que a gente tem é a água e o hidróxido de sódio, a soda, né? O pessoal usa aí para fazer sabão, né? É uma reação que quando você coloca o hidróxido de sódio em contato com a água, né? Ela é violentamente exotérmica, ela libera muita energia. E por isso o recipiente ele vai se aquecer. Tranquilo? Quanto à solubilidade, a gente pode classificar soluções como sendo insaturadas, saturadas ou supersaturadas. Como que isso acontece? Isso vai acontecer, pessoal, porque cada substância elas têm um limite de solubilidade, tá? Então, enquanto algumas substâncias elas conseguem ser bem dissolvidas em uma determinada quantidade de água, outras não, outras elas são pouco ou nada solúveis nessa mesma quantidade de água. Vou dar um exemplo para vocês, né? Cloreto de sódio, sal de cozinha. Vamos imaginar que o coeficiente de solubilidade dele seja de 36 gramas para 100 ml de água em temperatura ambiente. Tranquilo? Visualizou isso aí? Né? Então, você tem ali 100 ml de água em um recipiente, num becker, por exemplo, e o máximo que você consegue dissolver do cloreto de sódio nessa água é 36 gramas, só isso, tá? Agora, vamos imaginar que eu não coloquei os 36 gramas totais ali no 100 ml de água.
né? Eu não atingi o limite de solubilidade, né? Eu coloquei menos do que o sistema poderia dissolver. Então, eu falo que eu tenho uma solução insaturada, tá? Eu não atingi o limite máximo de solubilidade, ok? Agora, se eu coloco exatamente os 36 gramas no 100 ml de água, aí eu já tenho uma solução saturada, tá no limite de solubilidade, né? Agora, se eu coloco mais que 36 gramas, aí eu já vou ter, né, uma quantidade ali do cloreto de sódio sem se dissolver na água, né? Por quê? Porque eu ultrapassei o limite de solubilidade, tá? Então, nesse caso, eu digo que eu tenho uma solução super saturada, ok? Então, é isso aí, vamos prosseguir. As vidrarias e materiais necessários para a gente preparar uma solução são geralmente as mesmas, né? Então, o nosso soluto, nosso reagente, às vezes ele vai ser um líquido, às vezes ele vai ser um sólido, né? Então, vai depender desse estado físico do meu soluto, do meu solvente, para eu saber exatamente o que é que eu vou precisar, tá? Mas alguns desses materiais são fixos e eu vou falar sobre cada um agora para vocês. Então, aqui, ó, a gente tem um becker de vidro, um becker de plástico. Geralmente eles são utilizados para a gente colocar o reagente, né? Geralmente um reagente líquido. Lembrando que se esse reagente for um ácido, eu tenho que colocar no becker de vidro. Por quê? Porque o ácido ele corrói o plástico. Então, eu uso de vidro. Agora, se eu estiver utilizando um reagente que seja básico, né? Uma base, aí eu já não posso usar o becker de vidro. Eu tenho que usar o becker de plástico, né? Vocês lembram disso. Quando eu vou pesar um reagente que é sólido na balança, geralmente eu vou usar um papel de pesagem. É um papel especial, extremamente liso, né? Ele não tem aí, a superfície dele não pode ser porosa, porque senão, quando eu for usar esse reagente que foi pesado, ele vai ficar retido ali no papel e eu vou ter uma perda, né? Do que eu pesei, ok? Quando eu uso esse papel de pesagem para pesar esse reagente que é sólido, eu vou usar também uma balança, né? Para pesar exatamente a quantidade que precisa. Quando o meu reagente é líquido, como que eu vou medir essa quantidade do reagente? Utilizando as pipetas, pipeta graduada, pipeta volumétrica, né? O que é comum nesses dois casos é o balão volumétrico, né? Então, todas as vezes que eu preciso preparar uma solução de concentração exata, pessoal, eu só posso preparar essa solução em um balão volumétrico. Não posso preparar em outro local, em outro recipiente. O balão volumétrico, ele nasceu para isso, tá? Ele surgiu para ser usado no preparo de soluções. Por quê? Porque ele tem uma medida exata, tá? Então, tem vários tamanhos, né? Para vários volumes aí que você precisa preparar. Então, se eu preciso de 10 ml de uma solução, eu uso o balão de 10. Se eu preciso de 1 litro, eu uso o balão de 1 litro. De 250, eu uso o balão de 250, tá? Agora, é importante a gente falar que o balão volumétrico, ele é usado no preparo de soluções quantitativas, que é o que a gente vai falar no próximo slide aqui, tá? Então, olha só. A gente tem dois tipos de soluções, a qualitativa e a quantitativa. Então, a qualitativa, pessoal, é quando a quantidade do meu soluto e do meu solvente não me importam, tá? Então, só importa do que é aquela solução. Eu tenho uma salmoura, né? Eu coloquei aqui o exemplo para vocês, uma salmoura, famosa salmoura. O que é isso? É água e sal. Que quantidade que você usou? Não sei, eu só misturei os dois, água e sal, numa quantidade aí bem concentrada, mas eu não sei exatamente as quantidades, né? Mas é de sal, era isso que eu precisava. Então, quando eu preparo uma solução onde a quantidade não importa, eu tenho uma solução qualitativa. Quando eu utilizo uma solução em que as quantidades são importantes, têm que ser exatas, tanto do soluto como do solvente, aí eu já tenho uma solução quantitativa, que é aquela que é preparada no balão volumétrico. Tá? A solução qualitativa, não, ela pode ser preparada em qualquer recipiente, porque a quantidade não importa. Agora, a quantitativa, obrigatoriamente, ela tem que ser usada no balão volumétrico, tá? Tem que ser preparada no balão volumétrico. Um exemplo é o soro fisiológico. Ele também é uma mistura de água e sal, do mesmo sal da salmoura, né? Só que ele tem uma quantidade exata, uma quantidade específica. Por quê? Porque se você usar uma quantidade diferente, você mata o paciente que vai utilizar esse soro, tá? Então, isso é muito importante.
A concentração das soluções, elas podem ser de várias maneiras, né? Vai variar aí a quantidade do soluto, a quantidade do solvente, né? E os principais tipos de concentração são esses aqui, ó. Simples ou comum, né? A densidade, a molaridade, porcentagem, normalidade, partes por milhão, proporção e diluição. Então, aqui eu coloquei para vocês, né, tem as fórmulas. Vocês não vão precisar usar essas fórmulas agora, tá? É só conhecer, ter uma noção, né? Porque os cálculos mesmo, eles só são no próximo módulo, na disciplina de análises químicas, que é específica para isso, tá? Então, a gente tem as fórmulas aqui, né? A fórmula da diluição, que é quando eu uso uma solução já preparada, de concentração conhecida, para preparar outra solução, né? Então, essas aí são as concentrações, né? Apresentei para vocês as fórmulas, mas a gente só vai aprender a usar no próximo módulo, tá? E aqui, pessoal, tá acabando já, eu vou explicar para vocês como que a gente faz o rótulo, né? Como faz a rotulagem da solução. O que tem que ter nesse rótulo, tá? Quando você prepara uma solução no laboratório, você tem que identificar, né? Então, o que você precisa colocar? Primeiro, a gente coloca o reagente, né? Que a gente preparou essa solução. Nesse caso, eu usei um exemplo aqui, hidróxido de sódio. Em seguida, né, a gente coloca aqui a concentração da solução, a 1 mol, 2 normal, 200 ppm, né, que eu coloquei em porcentagem, 1,5%. Em seguida, aqui embaixo do lado esquerdo, eu coloco a data, né, para saber o tempo que essa solução está estocada, está preparada para ver. Vamos supor que eu pego uma solução lá no laboratório que outra pessoa preparou. Eu tenho que saber a data que essa pessoa preparou para ver se ela ainda está boa para uso. Geralmente elas duram em torno de 2 meses, tá? Depois disso, elas começam a variar a concentração. Em seguida, aqui o nome da pessoa que preparou. Para quê? Para eu ter uma rastreabilidade, né? Se eu precisar tirar alguma dúvida sobre essa solução, eu vou na pessoa que preparou e faço essa pergunta, tá? Então, é isso aí, pessoal. Todas as características importantes sobre soluções químicas que eu queria passar para vocês são essas, né? Espero que vocês tenham entendido, né? Vou passar uma atividade agora para vocês sobre isso aqui para poder assimilar melhor, né? Tem coisas que a gente só aprende quando escreve, quando copia, né? Mas é uma atividade bem simples, eu vou explicar ela também, tá? Por hora é só isso aqui, tá? Um bom fim de semana para vocês. Vocês têm uma semana para me entregar a atividade, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? E é isso aí. Fiquem com Deus.